Eu levei muitos anos escrevendo esse livro, quase 20 anos. Encontrei e conversei com ex-trabalhadores da central, cientistas, médicos, soldados, evacuados, residentes ilegais em zonas proibidas, com aqueles para quem Chernobyl representa o conteúdo fundamental do mundo, cujo interior e entorno, e não só a terra e a água, Chernobyl envenenou. Essas pessoas conversavam, buscavam respostas, nós pensávamos juntos, frequentemente tinham pressa, temiam não chegar ao fim. Eu ainda não sabia que o preço do seu testemunho era a vida. Anotem, repetiu eles. Nós não compreendemos tudo o que vimos, mas deixem assim, alguém lerá e antecederá, mais tarde, depois de nós. Tinham razão em ter pressa, muitos deles já não estão entre os vivos, mas conseguiram mandar um sinal. Então, vamos falar hoje sobre Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Um livro avassalador, incrível. Gente, um livro ultramente forte que vale a pena ser lido, porque tem aqui depoimentos de vítimas, de pessoas que hoje sofrem com por causa de todo aquele desastre, e as gerações futuras que herdaram todo esse horror que até hoje ainda assola por lá, né? Consequências desse desastre. O acidente de Chernobyl aconteceu na madrugada do dia 26 de abril de 1986, há 30 anos atrás. Há inúmeras consequências que relatam sobre o desastre. Alguns dizem que foi o erro humano, alguns dizem que foi, enfim, um acidente terrível, que ocorreu essa explosão e a liberação de vários elementos ultramente radioativos, como o estrôncio 90, o iodo 131 e o césio 137. Esses elementos, eles são muito radioativos, ele tem alta afinidade pelo DNA humano, ele interfere na mitose e na meiose, que são mecanismos essenciais para multiplicação celular, para divisão celular. Então isso interfere no gene das pessoas, e isso vai acarretar inúmeras doenças, sobretudo câncer, e entre outras. Esse livro aqui, da Svetlana, ela passou muitos anos recolhendo depoimentos sobre esse desastre, as vítimas desse desastre, que todos nós conhecemos como o desastre nuclear de Chernobyl, ou Chernobyl. A Svetlana, ela é da Bielorrússia. Bielorrússia é aquela região que faz parte ali da Ucrânia, que também faz parte da antiga União, fazia parte da antiga União Soviética. Ela é uma jornalista que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura o ano passado, em 2015, e ela escreve geralmente livros, ela escreve livros de não ficção. Foi uma surpresa para muitos que o Prêmio Nobel foi dado para uma jornalista. E sim, gente, eu espero que outros livros da Svetlana sejam tão incríveis quanto esse, porque esse aqui é incrível. Ela traz esses depoimentos, mas a escrita dessa mulher é algo poderoso que nos comove assim absurdamente. Após o acidente de Chernobyl, o governo soviético quis um pouco encobrir esse acidente nuclear, e isso foi expelido com vários elementos químicos, muita radioatividade. Então, alguns países eles já desconfiavam que existiria algo errado, porque, por exemplo, na Suécia, que tem uma distância de quilômetros e quilômetros dali da Ucrânia, eles presenciaram uma radioatividade expressiva. Depois de alguns dias, o governo russo que fez um pronunciamento para o mundo, contando sobre o desastre nuclear que atingiu muitas pessoas, e isso traria consequências não agora, mas sim para um futuro. Não sei se vocês sabem, mas
A decomposição desses elementos químicos radioativos, eles levam milhões de anos. Prejudicará muitos e muitas pessoas ao longo de anos, com consequências inimagináveis. A cidade que mais foi atingida foi a cidade de Pripyat, que fica a mais ou menos 4 quilômetros do reator. Essa cidade de Pripyat, ela foi construída, direcionada às pessoas que trabalhavam na usina. E ela foi a mais atingida. Após essa explosão, esse acidente lá na usina de Chernobyl, eles estavam vivendo lá normalmente, enfim. Eles só foram avisados da gravidade do acidente 36 horas depois. Isso eles já estavam expostos a muitas e muitas horas, e isso é ultramente danoso. Hoje, como nós sabemos, relatos de histórias aí ao longo dos anos que a mídia repercute, enfim, até filmes mesmo que já foram produzidos sobre o desastre de Chernobyl, documentários, que uma pequena exposição a esses elementos radioativos pode trazer sérios danos à saúde. Logo na explosão, o primeiro relato é avassalador, o primeiro depoimento desse livro. O primeiro relato é de uma viúva que conta a história do marido dela, que foi um bombeiro, que foi um dos primeiros a chegarem lá na usina, assim que ele pertencia ao corpo de bombeiro ali da cidade de Chernobyl. Assim que explodiu, ele foi logo convocado para fazer os primeiros procedimentos para combater esse incêndio. Ele e outras pessoas da guarda de bombeiros, funcionários da própria usina, e eles tiveram, nesse início, ocorreu uma liberação muito alta de elementos químicos, e nesse início eles tiveram uma exposição absurda de nenhum ser humano realmente eles consegue sobreviver naquelas condições radioativas. Então eles sofreram, bem expressivo isso no depoimento que a Svetlana joga logo aqui de cara para o leitor, que eles tiveram a síndrome da radiação aguda, que é aquele que o ser humano recebe altas doses de elementos radioativos, e isso traz sérios danos, como por exemplo queda de cabelo, queda da pele, decomposição, como se fosse decomposição, deterioração do corpo humano. É algo assim aterrador. Vocês sentirão isso ao ler esse primeiro depoimento que Svetlana traz para nós. Ela expõe bem aqui no livro, sem dó nem piedade. Ela não economiza palavras. E isso eu achei incrível, gente. Vocês precisam ler esse depoimento. Eu fiquei muito emocionado e eu senti a sensação que eu senti ao ler esse livro foi a mesma sensação que quando eu li a primeira vez relatos sobre a Segunda Guerra Mundial, relatos sobre o Holocausto, sobre todo aquele genocídio dos judeus em Auschwitz, por exemplo. Isso me comoveu bastante. Eu fui pesquisar mais coisas do desastre de Chernobyl e eu fiquei muito comovido. Há um documentário bem interessante, eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo para vocês, Inside of Chernobyl, Inside in Chernobyl, dentro de Chernobyl. Vou tentar deixar aqui o link embaixo, vou encontrar, porque se eu não me engano tem no YouTube. Se eu encontrar, vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem. É um documentário excepcional sobre o desastre de Chernobyl. Então, voltando a essa história de Pripyat, que é a cidade que é mais próxima ao reator, à usina, então eles só foram avisados 36 horas depois que estavam expostos a muitas e muitas horas de poluição radioativa. Então, após isso, a cidade foi evacuada, foram mais de 136 mil pessoas
chegaram um ônibus lá, isso aqui também é bem relatado nos depoimentos das pessoas, chegava um ônibus lá para resgatar pessoas para ir para cidades longe da zona proibida, que eles fizeram uma zona que ao redor da usina, eles fizeram uma zona de um raio de 30 quilômetros, era a zona proibida, que era a famosa zona proibida de Chernobyl. Um raio de 30 quilômetros ao redor da usina, para ser evacuado todas as cidades, retirado todas as pessoas, os animais eram para ser mortos. Então, foram convocados pelo governo soviético os liquidadores. Os liquidadores eram pessoas que chegavam lá para liquidar, tipo, matar todos os animais, porque esses animais estavam contaminados, retirar, derrubar plantas, derrubar hortas, derrubar árvores, ajudar na evacuação, enfim. Essas pessoas que principalmente foram convocados soldados que estavam retornando de guerras, soldados e contingência, e também algumas pessoas da população mesmo afastada e a população mesmo dali da redondeza da Ucrânia, de Minsk, que é outra cidade que é bem próxima. Então eles convocaram, o governo soviético convocou essas pessoas para que ajudassem nessa parte. Também tinha policiais, soldados, enfim, que eram chamados de liquidadores. Eles enterravam várias coisas, enterravam hortaliças, enterravam animais, enfim, para tentar cobrir aquele desastre todo. E eles não tinham proteção alguma, essas pessoas. Elas simplesmente eram negligenciadas, essas pessoas, porque o governo dizendo que as pessoas na época, a princípio, as pessoas na época eles não tinham conhecimento da gravidade dessa radioatividade que expelia, porque era algo assim que eles não entendiam. É bem explícito no livro que eles falam. Eles não entendiam, eu não entendia o que estava acontecendo, porque eu não via, eu só via o reator queimando, mas eu não via fumaça, eu não via esse inimigo. Esse inimigo era invisível. Então, sobre os liquidadores, eles não tinham proteção alguma, e o governo soviético simplesmente dizendo: você vai ser um herói, você vai ser um herói nacional, você vai receber uma medalha, você vai receber uma honra, você vai ser promovido para um cargo melhor. Um depoimento de um liquidador aqui é bem verdadeiro, que ele fala que se ele soubesse da gravidade todo desse desastre, ele não teria aceitado isso, porque o governo soviético enganou essas pessoas, prometendo a eles um heroísmo sem fundamento, prometendo a eles algo que a vida deles não seriam praticamente, a vida deles seriam nada. Então o governo não estava nem aí. Existiam algumas pessoas lá que estavam aparamentadas com roupas especiais, com máscaras, enfim, mas eles não tinham nem máscaras. Algumas pessoas lá que estavam agenciando essas pessoas para liquidadores simplesmente dizia que eles combatiam essa radioatividade que eles não estavam vendo com bebida alcoólica, e tinha uma bebida lá que eles bebiam e achavam que resolveria, que tiraria essa radioatividade do corpo, né? Então isso foi algo algo surreal que não existe, né? Que essas pessoas foram totalmente enganadas. Elas iam com a própria roupa do corpo para esses trabalhos de liquidadores, voltavam para casa. As mulheres deles, os filhos deles tinham contato com essa roupa radioativa. E, gente, isso com alguns anos depois, eles começaram a perceber o efeito, o dano que esse trabalho heróico trouxe para eles, né? Por exemplo, o filho adoeceu e morreu,
a mulher ficou com câncer, ele mesmo, o liquidador, ficou com câncer. Tudo decorrente desse trabalho heróico. E o governo negligenciando, né? Outra coisa que eu achei bem forte, os depoimentos das pessoas aqui, era o fato de que a maioria dessas pessoas, elas, ou até hoje, elas são estigmatizadas por serem de Chernobyl. Ah, você... Aí, uns comentários, né? Uns depoimentos. Você é de Chernobyl, você pode ter filhos, você tem câncer, enfim, gente, eu marquei aqui alguns trechos que são trechos que me comoveram bastante, porque esse desastre, ele não só atingiu aquela geração atual, e sim gerações futuras, filhos de filhos, netos, e vai atingir ainda cada vez mais. Pode-se dizer que seja o maior desastre nuclear, porque até hoje há muita radiação lá, até hoje muita gente ainda morre decorrente dos efeitos de Chernobyl. Muitas crianças nascem mal formadas, ou muitas pessoas morrem de câncer, enfim. E um depoimento bem interessante aqui sobre essa ingenuidade dessas pessoas de não saberem a respeito da gravidade dessa contaminação radioativa que eles sofreram. Ouçam. Ninguém imaginava que ambos os átomos de uso militar e uso pacífico fossem gêmeos, que houvesse correspondência. Nós nos tornamos mais sábios, o mundo todo vem se tornando mais inteligente, mas depois de Chernobyl, hoje, cada bielorrusso é uma caixa preta viva. Registra as informações para o futuro, para todos. Aqui ele quer dizer que cada vítima cada bielorrusso daquele povoado, até hoje eles sofrem com isso. Eles são uma espécie de caixa preta. Ninguém sabe, eles mesmos não sabem o que tem. Com alguns depoimentos aqui você pode perceber que eles vão ao médico fazer um exame de rotina e descobre que ele está com câncer, ele tem poucos anos de vida. Então eles são umas verdadeiras de caixas pretas vivas. É algo aterrador, gente, é algo mas a Svetlana traz isso aqui com uma genialidade assim fenomenal. Esse livro aqui foi um dos melhores até agora, foi a melhor leitura do ano, sem dúvida, foi a melhor leitura do ano. É um livro que expõe toda a verdade nua e crua daquele desastre. É um livro que mexe totalmente com a emoção, traz todas as emoções do leitor, expõe a todas as emoções, medo, tristeza, raiva, enfim. Um livro que eu recomendo muito, 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 muito. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal e até um próximo vídeo. E não deixe, confiram Vozes de Chernobyl, na Svetlana.